Olá, queridos alunos. Infelizmente, hoje eu não consegui fazer a nossa aula ao vivo, mas não tem problema, porque hoje eu gravo essa aula e vocês assistem, né? Daqui a pouquinho. Então, vamos lá. O que a gente vai conversar hoje? Hoje, nosso tema é sobre vinagre, certo? Já falamos sobre outros tipos de fermentação e hoje nós vamos falar sobre o vinagre. Vinagre, que é uma fermentação acética, certo? A palavra vinagre, ela é oriunda do idioma francês, que significa vinho agre, né? Ou vinho azedo. Ainda que ele não seja apenas obtido através do vinho, mas também de outras matérias-primas. Então, por exemplo, frutas, né? Então, nós podemos ter vinagre não só de vinho, mas também vinagre de álcool, vinagre de maçã, vinagre de arroz, vinagre de diversos tipos de produtos. O vinagre vem sendo utilizado ao longo da história como condimento e também como conservante de alimentos, né? Não é à toa que a gente coloca, por exemplo, faz conservas. Então, muitas dessas conservas, elas são acidificadas com ácido acético do vinagre, certo? Além de possuir propriedades nutritivas e biorregulatórias, consideradas como complementos indispensáveis à alimentação do homem, o vinagre ele é muito importante porque na antiguidade ele era considerado uma bebida destinada às pessoas que não eram tão assim, que não possuíam grandes rendas, né? Que não eram abastadas financeiramente. Então, como soldados, camponeses, viajantes, o vinagre antigamente era um tipo de vinho com defeito, sabe? Então, as pessoas utilizavam essa bebida desta forma, certo? Ao longo da história também, o vinagre, ele também foi destinado a diversas finalidades. Então, por exemplo, como preparados compostos medicinais para a cura de náuseas, soluços, lepra, úlceras, mordidas de cachorro, sim, várias coisas que eles utilizavam. Não é que nós vamos fazer isso hoje, né, gente? Hoje nós temos, graças a Deus, deixa eu consertar aqui, nós temos alguns medicamentos que substituem, né, o ácido acético, mas eles eram utilizados para isso. E também em culinárias familiares, então era utilizado para fazer molho, mistura, para servir e para conservar, né, os alimentos. O que é o vinagre, tecnologicamente falando, e também em relação ao mapa, né, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, o vinagre é uma solução diluída de ácido acético, elaborada por 2 processos consecutivos. Então, o primeiro processo que nós estudamos em sala é a fermentação alcoólica. Então, quando o açúcar ele é convertido em etanol. Então, essa é a primeira fermentação que o vinagre sofre. A segunda é a oxidação fermentativa. Então, ocorre a transformação do álcool em ácido acético, também através dessa fermentação, agora por outras bactérias, agora já na presença do oxigênio, né? Então, são 2 coisas diferentes. Torna-se importante conhecer o sistema de produção do vinagre por se tratar de um produto presente na história e na culinária, né? Então, por isso que é importante a gente poder estudar sobre o vinagre, né? A composição do vinagre, ele é basicamente, então, o ácido acético, que é o principal componente do vinagre, apesar de que esse ácido acético, ele deve ter mais ou menos uns 4% de ácido acético no vinagre, tá? Então, ele é o ácido acético, pode ter um álcool etílico aí residual,
porque na fabricação desse vinagre pode ser que ainda fique um restinho desse etanol, tá? Não é interessante, mas pode. Extrato seco, que é o composto por substâncias não voláteis presentes nesse produto, tais como os glicerinas, substâncias péticas, substâncias nitrogenadas, entre outras, ok? As cinzas, que são o teor de minerais contidos nesse produto, tá? Ele é muito importante porque ele determina fraude, tá? Então, se ele tiver muito alto ou se ele tiver muito baixo, eu consigo determinar se esse vinagre ele foi adulterado ou não, certo? O álcool, ele pode ser classificado por, né, pelas seguintes formas. Então, a gente tem, por exemplo, o vinagre de álcool, que é obtido pela fermentação acética de uma mistura hidroalcoólica, então, originária do álcool etílico potável. Então, é do álcool etílico que a gente faz o vinagre de álcool. Tem também o agrim branco ou o agrim tinto, que é proveniente da fermentação acética de uma mistura hidroalcoólica e vinho. Se for vinho branco e pode ser também vinho tinto, tá? Geralmente esse vinho ele é 10%. Então, o agrim, ele é um vinagre feito de vinagre de álcool e vinagre de vinho, certo? Vinagre de álcool claro e também vinagre de álcool escuro. É obtido pela fermentação acética de uma mistura hidroalcoólica do álcool etílico potável, assim como o agrim, ele também é classificado pela sua coloração, certo? Nós temos também vinagre de vinho, que pode ser tanto branco quanto tinto. É o vinagre proveniente da fermentação acética, claro, do vinho. São vinagres mais puros, né, vamos dizer assim, pois são elaborados com vinho e por este motivo eles carregam um pouco mais de nutrientes que são advindos tanto do vinho quanto da uva, certo? Está muito na moda agora a utilização de vinagres de outras provenientes de outros produtos. Então, por exemplo, vinagre de frutas. Então, é proveniente da fermentação do suco de frutas, pode ser de maçã, de caqui. Olha, tem uma infinidade de produtos de vinagres que a gente pode fazer de frutas, tá? Principalmente frutas mais doces, frutas que têm mais açúcar. Por quê, gente? Porque esse açúcar, ele vai ser primeiro fermentado, para virar álcool, então preciso de bastante sacarose e bastante frutose, e aí depois ele vai ser transformado, esse álcool, em ácido acético, tá? Eles carregam, né, no preparado, né, no vinagre, algumas composições nutritivas das frutas. Então, eles são interessantes para consumir por causa disso, certo? Temos também alguns vinagres de cereais. Então, a gente tem, por exemplo, vinagre de arroz, que é muito utilizado na cultura oriental, né? É bem interessante, um sabor característico. Nós temos vinagre de mel, que é obtido pela fermentação do mel, né, de abelha. É utilizado também na elaboração de doces, de xaropes. Ele também é muito utilizado nessas dietas, né, por conter o nutriente do mel e não possuir as calorias que o mel tem, né? Então, assim, ele é muito utilizado. É um pouco mais difícil de se achar, mas tem por aí, certo? Vamos falar um pouquinho, então, da fermentação acética, né? A fermentação acética define-se por um processo de reações químicas controladas enzimaticamente, onde ocorre a degradação de moléculas orgânicas em compostos mais simples, de modo a liberar certa quantidade de energia. Foi o que a gente estudou principalmente lá na glicólise, né? O Louis Pasteur, lá em 1857, ele demonstrou que para ocorrer a formação do vinagre,
a partir do vinho, então seria necessária a presença de bactéria acética, porque, gente, eles não sabiam por que o vinho dava errado, por que o vinho virava vinagre. Então, falavam que era um castigo dos deuses, eles tinham diversas teorias, porém, descobriu que, na verdade, o que causava a degradação do vinho em ácido acético era a bactéria acética, né? E isso se dava pela exposição que esse vinho tinha com o ar. No ar existem essas bactérias naturalmente. Então, quando elas encontram o álcool, elas vão fermentar esse álcool em ácido acético normalmente, certo? A fermentação acética acontece quando o álcool, então, ele é transformado através dessas ações, dessas bactérias, em ácido acético, certo? As bactérias, elas são muito bem adaptadas nessas soluções, tanto alcoólicas, quanto essas soluções mais açucaradas. Quais são as bactérias mais utilizadas para transformar o álcool em vinagre? São as acetobacter, né? São eficientes na produção do ácido acético a partir da oxidação desse etanol. Esse tipo de bactéria constitui um grupo de micro-organismos de maior interesse econômico, não porque só pela função da produção do álcool, mas também pelas alterações que elas provocam nos alimentos e nas bebidas, tá? Então, por isso que elas são as mais utilizadas. E elas também não produzem tantos compostos secundários. Então, por isso que elas são as mais utilizadas. A gente tem vários outros, tá? E dentro desses grupos, dessas acetobacter, nós temos também várias outras classificações. Temos acetobacter A7, acetobacter pasterianus, chilíneos. Então, assim, tem diversos tipos de bactérias que nós podemos utilizar. Cada empresa, ela vai determinar que tipo de bactéria que ela vai utilizar no seu processo. E isso vai depender de vários fatores. A ideal é aquela que resiste a elevados índices de concentração de álcool e de ácido acético, porque vocês lembram lá na fase de estacionária e declínio? Então, quanto mais eu tenho bactéria mais resistente, mais eu vou permanecer ela na fase lag, mais eu vou permanecer ela na fase estacionária, certo? Com poucas exigências nutritivas, alta velocidade de transformação do álcool em ácido acético. Claro, na indústria, tempo é o quê? Dinheiro, né? Que proporcione o gosto agradável deste vinagre. Então, não pode ser um vinagre que tem um gosto residual de outras formações, certo? Existem fatores também que podem interferir na fermentação acética de vinagres, como, por exemplo, o pH e o tempo e a temperatura, né, desse meio. Essas bactérias, elas exigem uma certa temperatura para poder fermentar e também um pH ideal. Então, quando eu não tenho isso controlado na indústria, eu vou ter um produto que pode ter uma baixa qualidade, certo? Deixa eu ver o que mais eu tenho para falar para vocês. Eu quero falar também sobre um pouquinho desses tipos de processo, tá? Então, vamos dar uma pincelada em relação a alguns tipos de processo. Gente, nós temos assim, além desses todos que eu falei, nós temos outros tipos de vinagre. Nós temos, por exemplo, o vinagre balsâmico, né? Que é muito utilizado em temperos, em saladas, diversos tipos de vinagre de outras matérias-primas, tá? Vinagres é um assunto muito interessante, bem vasto, né, se a gente for analisar. E os vinagres, eles também têm alguns tipos de produção, tá? Isso vai muito da região e do produto que vai ser fermentado. Então, por exemplo, eu tenho um processo lento, que também é chamado de Orleans ou de francês, tá? O processo lento ou francês é o mais antigo e consiste basicamente na produção de vinagre a partir de vinho ou substrato alcoólico colocado em barricas de madeira semi-cheias. Então, eu tenho as barricas de madeira, né, o barril,
Eu não coloco o vinho até tampar tudo, eu deixo um espaço. Por que eu deixo um espaço? Porque o ar tem que ficar aqui dentro desse barril, certo? Para ter essa fermentação. Gente, todas as outras fermentações que nós estudamos, alcoólica e lática, elas são anaeróbias. A fermentação acética, ela é aeróbia, tá? Então, ela acontece na presença de oxigênio, certo? Em temperaturas elevadas que acontece essa fermentação lenta ou francesa, né? A fermentação acontece, neste caso, devido à ação dessas leveduras através da exposição deste substrato alcoólico ao oxigênio, tá? Então, ao ar. O substrato poderia ser renovado à medida que se extrai do barril o vinagre produzido, tornando o processo de produção contínuo, sendo que existe uma torneira para retirar o vinagre e um orifício superior na entrada do substrato alcoólico. Então, o que acontece? Eu tenho aqui o meu barril, aqui embaixo tem uma mangueirinha, aqui em cima eu tenho um caninho que eu vou colocando o meu vinho e à medida que ele for fermentando, eu consigo tirar aqui por uma mangueirinha, tá? Isso não é assim, vou colocando, vai fermentando e eu vou tirando. Claro que não, né? Demora um certo tempo. Então, eu vou lá, fermento, retiro, coloco, fermento, retiro, coloco, tá? Neste método, houve um aperfeiçoamento de acidificação que ganhou o nome da cidade Orleans, da França. Não sei como é que fala também, não, tá? Tem outro método também, que eu vou falar para vocês, que é o método rápido ou o método alemão. Esse método ele surgiu, claro, na Alemanha, no século XIX, a partir da observação da importância da aeração no processo lento. Como eu disse para vocês, a gente necessita de oxigênio. Então, tornando-se esse o principal método de produção industrial de vinagre até os meados do século XX. Então, hoje, nós não vamos mais fazer uma fermentação lenta. Para quê? Se a gente pode fazer uma fermentação rápida, né? Esse sistema de produção utiliza um gerador que é considerado como um dos mais comuns e acontece em um gerador em um formato de tanque cilíndrico dividido em 3 compartimentos. A seção superior é onde que acontece o processo de avinagramento, que é por meio de um dispositivo borrifador. A seção maior, que é a do meio, a qual é preenchida com aparas de madeira, sabugo, de milho e outros materiais, que permite a passagem do ar e onde acontece a oxidação do álcool para ácido acético, devido à ação das bactérias acéticas. Então, é lá que ficam essas bactérias para poder fermentar esse álcool, esse produto que nós estamos jogando em cima. E, por fim, na seção inferior, é onde é depositado o vinagre. Então, a passagem de uma seção para outra ocorre através de gotejamento. Então, goteja lá em cima, cai nessa segunda parte que é maior, onde que tem essas bactérias, porque tem substrato ali dentro, tem madeira, tem sabugo de milho, tem palha, tem tudo. E aí, isso é caseiro, viu, gente? Industrialmente, isso não acontece. E embaixo, por gotejamento também, quando fermenta, cai o vinagre. Hoje em dia, você não vai colocar folha de nada, não sabugo de nada, você coloca a bactéria, ele fermenta e tchau e benção, certo? A temperatura utilizada nessa fermentação rápida, ela é em cerca de 30 graus, então, o que é interessante também, porque aí vai acelerando esse processo, certo? Eu queria também falar sobre alguns defeitos que a gente pode encontrar, né, nesses vinagres. Outra coisa, existem outros tipos, né, de fermentação, de processos de fabricação de vinagre, que o mais feito hoje, que é o submerso, né? Então, a gente coloca
o vinho ou o álcool de cereais, o álcool de arroz, o que for, num tanque, coloca a bactéria, Acetobacter, e ela vai fermentar. E aí a gente faz todo o processo de filtração, de extração, e aí se você tira esse vinagre, hoje em dia ele é feito assim, certo? Eu queria falar também sobre o vinagre balsâmico. O vinagre balsâmico, ele é um produto tradicionalmente italiano, que se destaca devido ao seu processo de elaboração e por suas características aromáticas que adquire ao longo do seu processo de produção. Esse vinagre balsâmico, ele é conhecido como vinagre balsâmico tradicional de Modena, e que é protegido pela dominação de origem desde 1983, tá? Por isso que fala que é vinagre balsâmico. Sua história inicia-se na região de Modena, na Itália, já que suas condições climáticas propiciam a produção de vinhos com baixa graduação alcoólica e indicando produção de vinagre. Então, assim, o tempo mínimo para um vinagre, né, balsâmico verdadeiro, daquela região, ser considerado de boa qualidade, original, ele demora 20 anos, tá? E você ainda consegue encontrar alguns com 50 anos. E ele é muito caro. Então, não é esse vinagre balsâmico que a gente encontra aí no mercado, que você compra ele até um pouco mais barato, tá? Então, ele é feito de uvas que são cozidas, esmagadas, tal. Aí se faz todo um preparo. Aí, né, você vê o teor de açúcar. Então, assim, é bem demorado, é bem criterioso, né? Mas o sabor dele é uma coisa assim, né? Bem diferente, tá? Temos diversos tipos, gente. Tem vinagre de laranja, tem vinagre de kiwi, tem vinagre de caqui. O vídeo que eu coloquei para vocês lá na plataforma do Senai, também lá no nosso Drive, lá tá falando sobre a produção de vinagre de caqui. Então, por favor, vejam lá como que é feito essa produção, tá? O vinagre, como eu comecei a conversar e mudei de assunto, ele está sujeito a algumas alterações causadas principalmente pela má administração de condições higiênico-sanitárias, ambientais, durante todo esse processo de produção, né? Então, as principais alterações que podem ocorrer são a anguilila do vinagre, que a gente chama, que é um pequeno nematóide, é um bichinho, gente. Ele tem de 1 a 2 milímetros de comprimento. Embora ele não faça nenhum mal à saúde, causa ao vinagre odores desagradáveis, aspectos indesejáveis. E claro, né, gente, quem quer consumir um vinagre que tem um bicho lá dentro, né? Pelo amor de Deus. Outra também que tem é a mosquinha do vinagre. Ai, que nojo. É responsável pela transmissão de vários micro-organismos infectantes desse tipo de produto, né? Então, assim, fábricas que não têm responsáveis técnicos, que não têm condições higiênico-sanitárias, geralmente eles são clandestinos, porque quem que fiscaliza vinagres é o MAPA, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, divisão de produtos de origem vegetal, divisão de bebidas. Então, eles têm que ter registro no MAPA, e geralmente esses que não são, né, que não têm esses registros, que não são fiscalizados, eles sim dão esses problemas. Faz favor, né? Vamos comer, vamos consumir, nada clandestino, fazer em casa. Para de querer fazer em casa, gente, pelo amor de Deus, tá? Compra o negócio pronto, fiscalizado, é menos trabalho, não inventa de fazer isso não. Alguns elementos químicos também, como ferro, como cobre, quando eles estão em altas concentrações, eles provocam um turvamento desse vinagre, que também confere um sabor tipicamente metálico. Então, quando você consome
um vinagre, que você tem aquela sensação metálica, é porque tem um excesso de ferro e de cobre nesse vinagre, tá? Então, não é interessante. Micro-organismos, né? Então, fungos, bactérias, que podem deixar esse vinagre impróprio para o consumo. Professora, mas aquela história que a gente higieniza frutas, verduras com vinagre, isso não eliminaria esses micro-organismos? Pelo amor de Deus, gente. Ninguém pode higienizar alimento com vinagre, tá? Não se higieniza. Você consegue conservar pelo pH um alimento pelo vinagre, tá? Mas você não está higienizando nada, pelo amor de Deus, ok? Na legislação, nós temos vários alegações, né? Várias leis complementares, leis INs, né? Instruções normativas sobre o vinagre. Então, é interessante dar uma olhadinha, né? Tem os diversos tipos de vinagre, então é muito interessante que vocês dêem uma olhada, né, gente? Em legislação, e tudo, né? O vinagre, depois de concluído todo o processo de fermentação, ele é estocado em tanques que é para evitar essa aeração desse produto, né? O produto deve ser ainda envelhecido, a depender da matéria-prima que foi utilizada. Então, quanto mais tempo ele for envelhecido, mais ele vai apurando o sabor. Então, mais caro ele vai ficar também, né? Tempo esse onde ocorrem reações de esterificação, responsáveis por esses aromas que são agradáveis, né? O vinagre, ele deve ser embalado em material resistente, também de qualidade. E depois que você envasa esse vinagre, ele deve ser pasteurizado, tá? Então, todo vinagre, ele é pasteurizado. A temperatura a ser utilizada é entre 60 e 66 graus por 30 minutos, tá? O vinagre, ele vem sendo estudado, existem avanços na tecnologia, né, principalmente da tecnologia bioalimentar, vem aumentando a qualidade e a confiabilidade também desse produto. É um produto também que tem algumas fakes, né? Se eu tomar um vinagre eu emagreço. Para com isso, tá? Não existe essas coisas. Então, é um produto importante economicamente. Quando você não tem uma certa qualidade, que numa indústria, por exemplo, de vinho, você leva para fazer o vinagre, não quer dizer que vai ser um vinagre ruim. Às vezes não está no parâmetro de qualidade do vinho, mas pode estar no parâmetro de qualidade para vinagre. Então, ele é um produto muito importante economicamente, certo? Então, olha, eu espero que vocês estejam fazendo os trabalhos, eu espero que vocês estejam respondendo individualmente, né, por grupo, quer dizer, né, não copiando as respostas desses trabalhos. Eu estou lendo todos os trabalhos. Eu estou lendo todos os trabalhos. E como eu falei, os trabalhos que tiverem as mesmas respostas iguaizinhas, as notas serão divididas, ok? Então, por favor, eu queria que todos participassem desta aula e mandassem para o professor eu assistir. Gente, vocês têm dúvida? Manda as dúvidas, tá? Assistam os vídeos que eu coloquei lá, leiam os artigos que os colegas estão enviando para vocês, ok? Eu vou ver se eu... Até agora eu não recebi o trabalho dos meninos, né? Mas assim que eu receber, eu já mando para vocês responderem essas questões, ok? Então tá, ó. Um beijo para vocês, todo mundo, ó, usando máscara, passando álcool,
tá bom? Que isso aí vai passar e a gente vai se rever, se Deus quiser. Tô morrendo de saudade de todos. Beijos.